Olá, querida confeiteira, é um prazer ter você aqui. Meu nome é Ellen e hoje eu vou apresentar uma aula bônus para você, que é aluna do curso Viver de Pão de Mel, da nossa querida Maria Antônia. Para começar a nossa aula, eu vou compartilhar aqui a minha tela e vou apresentar para você o conteúdo. E eu espero que esse conteúdo seja transformador para você e eu estou à disposição para qualquer dúvida lá no grupo das alunas. Eu estou lá com vocês, porque eu também sou aluna da Maria Antônia, tá bom? Então, um grande beijo. Vamos lá, compartilhar minha tela aqui. E hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar de divulgação. Deixa eu contar para vocês, deixa eu tirar minha câmera daqui, para vocês... Eu estou com duas telas e por isso vocês vão me ver olhar um pouco de lado, né? Então, acho que assim... Ixi, ficou pior. Então, vou deixar aqui, mas não se incomodem que eu vou olhar aqui para o lado, porque é o lado que está a tela, para eu ir acompanhando com vocês, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre divulgar e vender pão de mel, né? E aí eu quero começar contando uma história para vocês, uma história de uma colmeia encantada, né? Eu quero contar uma história que, de repente, era uma vez, né, num momento do nada, o que aconteceu? Você resolveu, num belo dia, que seria uma confeiteira, né? Em algum momento da vida, a confeitaria chegou para você, ou você chegou até a confeitaria, e você entendeu que a confeitaria seria o melhor caminho a ser seguido, né? Espero que você se identifique com essa história. Em um lugar lindo, onde uma pessoa abençoada com o dom das mãos, né, de transformar os ingredientes em um famoso doce, encontrou uma abelha rainha, né? E essa abelha rainha te fez um convite. E esse convite era para você entrar e fazer parte de uma colmeia encantada, onde todas as abelhas se ajudam a produzir cada vez mais, cada vez melhor, um pão de mel para aquele reino encantado, que transforma as pessoas que comem aquele produto. E por isso eu estou aqui para dar uma aula sobre divulgação para vocês venderem cada vez mais. Gente, histórias conectam com as pessoas. Então, eu contei essa história para vocês de um reino encantado, onde a gente tem uma abelha rainha, que é a Maria Antônia, para vocês entenderem que as redes sociais, divulgar é contar histórias. E eu espero que vocês tenham se sentido conectadas aqui nesse reino encantado, com essa imagem maravilhosa, tentando se entender aqui aonde está essa colmeia, né? Onde está aqui o meu espaço? Porque existe espaço para todo mundo. Mas, quando a gente está em grupo, a gente tem a oportunidade de dividir os nossos desafios e sair mais fortalecida, né? Aprender com a experiência do outro, aprender com o que o outro já passou. Então, vamos embora para o conteúdo. Bom, prazer, meu nome é Ellen Rosa, eu sou cristã, sou brasileira, eu sou filha da chefe Maria José, que tem uma loja de doces, uma fábrica de doces, de bolos e de tortas salgadas. Eu moro em São Paulo, sou esposa do Edu e mãe do João e do Antônio. Sou apaixonada pelo que eu faço, que é ensinar as pessoas a divulgar e vender todos os dias. E também gosto muito de trabalhar com os meus clientes na minha empresa, na Guaraná Digital. Então, esses são os meus perfis, o perfil Vender Comida MKT, o meu perfil do curso de marketing para confeiteiras, e o Ellen Rosa Oficial é o meu perfil pessoal, tá bom? Então, vocês já me conhecem um pouquinho mais de mim. Agora, o que eu preciso saber para divulgar e vender pão de mel? Essa foi a pergunta que eu fiz para mim, para montar essa aula para vocês. O que eu preciso saber para divulgar e vender pão de mel? Quais são as informações necessárias para que eu possa fazer uma boa divulgação e que eu efetivamente venda? Então, eu fui pesquisar no conteúdo da Maria Antônia, eu fui pesquisar no perfil de vocês,
para que eu encontrasse os elementos que eu preciso para fazer esse trabalho de divulgação e de venda. E a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer uma mentoria, uma orientação para os meus alunos, ou mesmo para os meus clientes da Guaraná, a primeira coisa é eu peço para que eles falem um pouquinho sobre eles e sobre os produtos que eles vendem, principalmente sobre os produtos. As informações que são relacionadas à pessoa, elas são bem importantes e relevantes quando estão conectadas com o produto, né? Então, de que maneira o pão de mel chegou na tua vida, como você começou a fazer pão de mel, se foi porque a sua mãe te ensinou, se foi porque você encontrou a Maria Antônia nas redes sociais, né? Eu tive uma mentora online, eu me desafiei aqui na minha cozinha, ou é porque você já tem uma doceria e queria aumentar a margem dos seus produtos e aí resolveu começar a produzir alguns itens e neles estão pão de mel. Então, cada uma tem uma história, mas a história que você for contar de você, ela tem que estar relacionada com o produto, tá bom? E aí, quando você vai aprender para você falar dos ingredientes, você tem que estudar os ingredientes, entender os diferenciais. Ellen, hoje eu faço, por exemplo, o leite do pão de mel, eu uso cravo da Índia, canela em pau e anis estrelado. O que as outras pessoas usam? E por que você escolheu esse ingrediente? Qual é a combinação que isso traz? Né? O jeito que você produz é muito importante. A outra coisa, ter facilidade de conversar sobre eles. Não pode parecer que é uma coisa mecânica, que você pegou uma receita lá da internet, que você nem não tem autoridade, não tem autonomia para trabalhar com aquele ingrediente. Se der algum problema, se faltar algum ingrediente, como que você resolve para manter aquela massa até chegar ao ingrediente? E coisas do tipo, mostrar a sua autoridade sobre o assunto, né? E mais importante é entender que você deve sim falar para todas as pessoas que perguntam e se conectam com você sobre a sua produção, sobre o que você faz, né? Principalmente se sentindo orgulhosa do que você faz. Queridas confeiteiras, por incrível que pareça, ainda temos muitas confeiteiras que apresentam os seus produtos falando que a confeitaria chegou na vida dela porque era a única coisa que restava para ela na vida, e isso não ajuda a vender em nada, né? Por quê? Porque você só está querendo vender uma imagem de coitada, não uma imagem de uma pessoa que tem autoridade para fazer pão de mel e que vai deixar a outra pessoa que comer encantada. Então, conhecer os produtos, conhecer a forma com que você produz, encher os olhos, né? Deixar a pessoa com água na boca enquanto você fala do teu produto, faz parte do sucesso do teu negócio, tá bom? A outra coisa que é muito importante é você conhecer as outras confeiteiras, você conhecer o jeito que as outras confeiteiras fazem, você conhecer o jeito que as outras confeiteiras apresentam os produtos. Por quê? Porque isso é um grande diferencial. Eu não sei nem por onde começar. Procura pelas redes sociais, procura aqui com a colega do grupo, pergunta para ela, fala, vamos fazer aqui, cada uma vai gravar um áudio de como se apresenta, para a gente ver, fazer esse exercício. Então, é um jeito aí de vocês começarem a cada uma aprender com a outra. Outra forma que eu gosto muito de ver é aqueles programas de televisão que tem vários programas do Netflix, aqueles Sugar, não sei o que lá, Desafio dos Bolos, aonde você vê o confeiteiro apresentando o produto que ela fez, o bolo, né, a criação que ela fez para os jurados. Então, aquilo é um desafio e é muito bom da gente assistir com um olhar técnico de confeiteira, porque você vê ali na pele a pressão que a pessoa está sentindo. E é a pressão que você sente toda vez que você vai apresentar o teu produto. Então, assista a esses programas para ajudar você. Você vai ver que
é tão difícil quanto o teu dia a dia, né? Às vezes não tem tempo para produzir, às vezes tem um jurado muito questionador, pressionador, que elas ficam tensas. Então, tudo isso vai ajudar muito para você fazer exercícios. E não esqueça, aproveita o grupo das meninas para mandar aí, né, cada uma mostrar como se apresenta e vocês vão se aperfeiçoando. Então, a gente aprendeu até agora que é muito importante você ter autoridade na forma que você faz o seu produto, autoridade sobre os ingredientes que você usa para fazer os seus produtos e também ter um jeito especial, um jeito diferenciado de contar para as pessoas sobre o seu dom, o dom de transformar aqueles ingredientes no seu produto, tá bom? Aí, agora a gente já começou a falar sobre como que você melhora esse discurso, como que você melhora a sua forma de apresentação. Você melhora conhecendo como as outras pessoas apresentam. Não é para copiar, mas é para ver como as outras pessoas apresentam e aí qual que é o teu diferencial. Ah, ela começa falando sobre pão de mel para criança, porque ela tem filho e ela vende na escola dos filhos. Ah, ela começa falando sobre pão de mel para brindes corporativos, para grandes pedidos, porque o foco dela é trabalhar com empresa. Então, você vai aperfeiçoando o seu discurso conforme os produtos que você quer dar mais destaque do seu negócio, tá bom? A outra coisa que é muito importante é se conhecer, conhecer o mercado, né? Conhecer os concorrentes, e agora é conhecer os clientes. E também quem se interessa por ouvir você, quem se interessa por ouvir sobre o seu produto. Você precisa conhecer essas pessoas de uma maneira muito detalhada, querida. Por quê? Porque isso vai fazer muita diferença em ajustes de produto, em preços, em transformar o seu produto para uma data especial. Você vai encontrar oportunidades de venda. Então, você ouvir, prestar atenção quando a pessoa se interessar sobre o seu produto, deixar ela falar, vai ser muito importante para você garantir o teu sucesso, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente tem que saber? A idade, para você ter ideia, assim, Ellen, eu normalmente vendo para pessoas de determinada faixa etária. É homem ou mulher? Mora sozinho? Mora com a família? Que hora que ela consome o teu pão de mel? Ah, ela consome no final de semana. Ah, ela deixa na gaveta do escritório e toma com um cafezinho da tarde, né? Quando que ela consome? Quais são as ocasiões que ela consegue relacionar o consumo do pão de mel com os eventos que ela tem? Ah, ela só lembra de comer pão de mel no escritório. Ela não lembra que pode ter um bolo de pão de mel para o final de semana para ela levar na casa da mãe dela? Né? Ela não lembra que pode ser um pão de mel de uma festa de aniversário, um mini pão de mel de presente para o chefe? Ela, né? Como que ela associa o consumo do pão de mel? Porque isso é oportunidade para você oferecer, isso é oportunidade para você vender o teu produto, tá bom? Então, é um lanchinho da tarde, é uma sobremesa, é uma festa, é uma lembrança, né? É um lanche escolar. Então, é bem importante você questionar, você perguntar para ela, né? Esses pontos que são importantes para você entender aonde que está indo o consumo do teu produto e aonde que você pode procurar mais pessoas que vão consumir daquele jeito. Ou até pegar essa pessoa e falar para ela que ela pode consumir em outras oportunidades. Tem essas duas chances, né? E aí vem um ponto importante, muito, muito, muito importante. Todo mundo sabe que pão de mel tem muitas apresentações, porque quando eu ingresso no curso da Maria Antônia, que tem como tema Viver de Pão de Mel, e ela vai lá e mostra vários tipos de pão de mel para uma data especial, como Páscoa, oportunidades de pão de mel lá no outro curso que ela tem, de Natal, o pão de mel moldado, o pão de mel banhado, o cake pop, ou seja, uma série de apresentações diferentes. Isso significa que o universo realmente dá para você viver de pão de mel, mas você tem que apresentar, né, de acordo com o perfil da pessoa, de acordo com como ela enxerga a forma de consumir o pão de mel. Então, isso é bem importante você perguntar para a cliente: você sabia que pão de mel tem outras formas de apresentar?
que pão de mel tem outros jeitos de consumir, né? Eu quero te mostrar. E é claro que são os jeitos que você faz, né, querida? Os jeitos que você apresenta o teu produto, né? Então, quais são algumas formas que eu queria trazer aqui para você pensar de apresentar? E isso, gente, vai refletir nos conteúdos para você divulgar, tá bom? Porque apresentar e divulgar podem ser sinônimos quando a gente está falando de venda. Então, você pode considerar que o pão de mel é um produto para o dia a dia. Então, no dia a dia você pode consumir o banhado, você pode consumir o moldado. Mas, para um evento especial, como uma festa infantil, eu tenho pirulito, eu tenho moldado com papel, eu tenho decorado, eu tenho recheado, bolo recheado, eu tenho marmitinha. Para uma festa de adulto, pode ser uma lembrancinha, pode ser um bolo recheado grande, pode ser marmita, pode ser fatias no alumínio, né? Se a pessoa vai fazer uma festa num bar, num lugar assim, então você faz o bolo para ela e já separa tudo em fatias. Muitas vezes eles pedem, inclusive, sem a casquinha do chocolate. Então, são outras opções para eventos, né? O mini de lembrancinha, um coffee break com um mini no pão de mel, sobremesa das refeições, então um bolo grande que pode ser uma sobremesa, né? No corporativo, o que você pode oferecer? Brindes no mini ou o moldado com a logomarca da empresa, para coffee break, para aniversários de funcionários, para cantar parabéns. E no varejo? O que é varejo, Ellen? Aquelas lojas, salão de beleza, loja de roupa, né? Lugares onde tem visitas dos consumidores e que as pessoas querem ter um atendimento especial. Então, aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode oferecer como brinde, ou um super mini, né, bem pequenininho, para servir com café, com chá. Então, aqui são algumas formas que você pode vender o teu produto. Isso significa viver de pão de mel. É pegar a massa, pegar o recheio e fazer diferentes formas de apresentação. Para a mesma pessoa? Não. No mesmo material? Não. Né? Você vai ter um leque de apresentações diferentes para cada ocasião. Né? E talvez você não se envolva com todas essas formas de apresentar o pão de mel. Então, e também tem outras, né? Com certeza, que eu não tenha lembrado aqui de falar sobre isso nessa única aula. Mas isso tudo é bem importante para você lembrar o que é o viver de pão de mel, né? Então, aqui traz alguns exemplos. Agora que você descobriu os segredos do que deve divulgar, né? Então, o que você tem que divulgar? Você, a tua paixão pelo pão de mel, né? Você tem que divulgar a sua autoridade em produzir o pão de mel. Você tem que divulgar todo o conhecimento que você tem das ocasiões especiais que podem ter o pão de mel. E você tem que divulgar também as formas de apresentação para cada tipo de evento que tem o pão de mel. Já sabendo tudo isso, eu quero que você pare agora, eu vou parar essa aula e faça uma listinha de todas as oportunidades que você lembrou aí, do seu dia a dia, com as suas clientes, com as coisas que você faz hoje, que você enxerga que o pão de mel aí é uma oportunidade para você, tá bom? E daqui a pouco eu volto com o conteúdo da aula, ensinando você a se apresentar um pouco mais.